Olá, meu caro investidor. Eu sou o Walter do canal Renda Real. Tudo bem? Você que tem planos de montar uma carteira de ações ou fundos imobiliários, para obter renda passiva, ou seja, benefícios, que as empresas acabam distribuindo aos seus acionistas como forma de recompensa por decidirem aplicar naquele negócio os seus recursos. Os mais comuns são os dividendos. Mas esses benefícios são regrados de condições e formatos, e é isso que eu quero abordar hoje, já que eles provêm de parte do lucro líquido obtido pela empresa. Então vamos entender certinho o que é e como funciona a DataCom, a DataX, como é feito o pagamento. Afinal de contas, esse pagamento de alguma forma é descontado do preço da ação. Mas e o meu preço médio? Ele sofre uma alteração com esse pagamento? E, finalmente, como ocorre o ajuste na cotação? Bem, se esse tema te agrada ou te interessa, peço a gentileza de, se não for inscrito, inscreva-se no canal ou dê o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo desse vídeo é interessante para mais pessoas. É no estatuto da empresa que define, através do indicador em Dividend Payout, qual é a parcela do lucro líquido da empresa que será distribuído ao acionista. Essa definição, muitas vezes, em fundos imobiliários é mensal, em empresas trimestral, semestral ou anual. Ocorre que a parte do lucro líquido da empresa é distribuída em formas de proventos. Esses proventos têm o formato de dividendos, rendimentos ou juros sobre capital próprio. E as empresas costumam divulgar seus proventos na DataCom e efetuam o pagamento após alguns dias na conta da corretora, na sua conta na corretora. Como se calcula? O dividend yield é o provento anunciado dividido pela cotação atual. Então, no exemplo aqui, R$1 dividido por R$100, que é a cotação, me dá 1%. Mas é através do Dividend Yield on Cost que eu tenho o meu indicador de rentabilidade. Calcula-se da mesma forma o provento recebido sobre o meu preço de compra, no exemplo aqui 92,40, que me dá um percentual diferente muitas vezes do atual. Nesse exemplo, deu 1,08, um pouco maior, porque o meu preço médio se encontra abaixo da cotação atual. Após o anúncio do provento, será feito o ajuste da cotação. Para isso, temos que entender a DataCom, que se eu compro o ativo, eu tenho direito ao provento. Já na DataX, eu não tenho direito ao provento e nesse dia a cotação é ajustada. Então, como funciona? Digamos aqui no dia 10, sexta-feira, a empresa anuncia o pagamento de R$1. Uma vez comprado o ativo até a DataCom, incluindo todo o dia 10 até o final do pregão, desde que eu não venda o ativo nesse dia, eu tenho direito ao provento. Na DataX, no dia seguinte, uma vez comprado o ativo, eu não tenho direito. Bem, esse é o conceito de DataCom e DataX. Agora, o que acontece com a cotação do ativo? Digamos aqui que o preço do ativo se encontra em R$100. Na segunda-feira, no dia 13, ocorre aqui o ajuste do preço do ativo. É descontado o provento, ajusta-se a cotação atual de 100 para 99 na abertura do pregão. E para não ficar parecendo que houve ali um gap de 100 para 99, ou que o ativo sofreu ali uma queda, o histórico também é ajustado na mesma proporção do provento. Ou seja, olhando ali o gráfico, não é possível perceber que houve o ajuste do provento. E o que acontece ainda no dia 13 na DataX? Nesse dia, então, ocorreu ali um evento acionário.
Com isso, a B3 praticamente derruba todas as ordens que tinha ali agendada de compra e venda desse ativo, até porque a sua cotação foi alterada. Então, com esse novo preço, na manhã do dia 13, na data X, inicia-se uma negociação comum de mercado e normalmente ocorre a elevação do preço para os patamares que era antes negociado na data com, ocorrendo assim a compensação do ajuste do provento, mas isso de uma forma espontânea, conforme a negociação do pregão. Mas nada impede de a negociação não alavancar os preços para cima e, pelo contrário, derrubar os preços. Isso pode também ocorrer. Tudo depende do apetite do mercado em busca daquele ativo, ou pela compra ou pela venda. Vamos entender agora sobre o meu preço médio de compra. A princípio, ele serve para o meu controle e também eu uso na declaração do imposto de renda. No exemplo aqui, eu vou pegar, não há nenhuma recomendação, mas um ativo, um fundo imobiliário XPIN11, uma compra de 10 a 100, um investimento de R$1.000. Uma segunda compra de 20 a 98, uma terceira compra de 30 a 92 e uma quarta compra de 40 ativos a 88. Me dá um total de 100 ativos e um total de investimento de 9.240. Eu preciso achar o meu preço médio de compra. Eu pego então o meu total investido e divido pelo meu total de ativos, que dá 92,40. Então eu preciso ter o controle do meu preço médio da minha carteira. Por quê? Num exemplo aqui, digamos que eu vendi 10 ativos a um preço um pouco maior de 95,40, um valor de venda de 954. Mas o meu preço de aquisição é 92,40, que me dá um valor de 924, ou seja, um lucro de R$30. Como é um fundo imobiliário, eu tenho que pagar 20% de imposto de renda, ou seja, eu vou ter que emitir uma DARF se só for essa única operação no mês. E lembrando que aqui eu também posso incluir custos de corretagem e taxas da B3, e assim aumentar um pouco esse preço médio, diminuindo o lucro e, consequentemente, imposto a pagar. E continuando, entendido o preço médio de compra, agora o preço médio ajustado serve para medir a rentabilidade do ativo. O preço médio ajustado diminui a cada recebimento de provento, tendendo o mínimo possível, pois o benefício é sempre descontado do preço do ativo. Por essa razão, inversamente ao preço médio de ajuste, o Dividend Yield on Cost vai aumentando com o tempo. Bem, aqui eu tenho o preço médio de ajuste, é o meu preço médio sobre 1 mais Dividend on Cost. Então, nesse exemplo, eu tenho R$100 de preço médio sobre 1 mais Dividend on Cost, que é 1%, já que lá atrás a gente viu, né, que houve o pagamento de R$1, então dá 1%. Então, o meu preço médio ajustado é 99,01. Não é simplesmente descontar o R$1 de provento. Dessa forma, eu sempre descontando de uma forma percentual, o meu preço médio de ajuste pode tender a zero, mas nunca chegará a zero. Aqui é um exemplo de um provento mensal e o preço médio ajustado a cada pagamento de provento. Iniciando aqui com R$100, um provento de R$1, um dividendo de 1%, e aí eu faço o ajuste do meu preço médio, vai para 99,01. Novamente o recebimento de provento, novo ajuste no preço médio, 98,02. E é importante observar que cada pagamento de dividendo, o preço médio é ajustado de uma forma percentual conforme a fórmula definida de ajuste de preço médio.
E é interessante observar que o preço médio ajustado ele vai reduzindo a cada pagamento de provento. O provento é estável, eu coloquei aqui estável em R$1, e o dividend yield on cost ele vai aumentando a cada pagamento. Então, no mês de janeiro, eu tinha um preço médio de 100, ajustando mês a mês, eu tenho 88,74. Isso eu mantendo o mesmo pagamento de dividendo sem variação, e o meu dividendo sobre o custo inicialmente foi 1%, no final de 12 meses ele chegou a 1,12. E mais uma vez eu vou demonstrar agora o efeito do preço médio ajustado e do dividend on cost, mas agora por ano. Inicialmente então eu tenho R$100, preço de compra, preço médio, um dividendo de R$12 me dá 12%, e eu ajusto o meu preço médio para 89,28. Esse então é o meu preço médio, mais uma vez R$12. Agora o dividendo sobre o meu preço médio aumenta para 13,4. E o meu preço médio ajustado cai novamente para 78. E assim eu vou fazendo, mantendo o dividendo yield em R$12, o meu dividend on cost ele vai aumentando e o meu preço médio ele vai reduzindo. A cada ano, o efeito juros compostos, faz com que o meu dividend yield on cost aumente significativamente. A longo prazo, esse é o efeito que nós temos. Em 10 anos, os mesmos R$12 me dá aqui 89%. E o meu preço ajustado já está em R$7, isso após 11 anos. E no último ano aqui que eu coloquei, eu já tenho 462% de dividend yield on cost. Ou seja, aqui fica bem mais visível o efeito desse indicador. Um preço médio de R$100 e pagamentos anual de R$12, após 12 anos somente, me fez gerar 462%. O meu preço médio de R$100 cai para 46 centavos em 12 anos. Esse é o efeito e o resultado do indicador Dividend Yield on Cost. Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, peço já que dê o like, dê o joinha. E lembre, se não for inscrito, peço a gentileza de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.